Efésios capítulo 6, verso de número 10 até o verso de número 18. Vocês já estão decorando esse texto aí, né? Todo domingo eu estou lendo esse mesmo texto. Creio que esse será o último dessa série. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ter um período de oração agora. O Luiz Fernando já orou pela mãe da Catiane. Queria continuar nesta oração também. Quero orar também pela Cátia, que é a patroa da Clarice. Quero orar pela Cleusa. A mãe da Catiane chama-se Carmen. Ela teve que ser entubada, mas nós cremos. Deus é um Deus de milagres. Nós cremos no Senhor. E se é do desejo do Senhor conservar a nossa irmã com vida, com certeza nada é impossível para o Senhor. Quero orar pela vida, a vida da família do Rodolfo também, já que a Catiane testou positivo, o irmão dela, o Tiago, também testou positivo, e ela está isolada lá na própria casa dela, mas também temos ali o Rodolfo, a Sofia, o Átila. Vamos orar para que o Senhor os abençoe, que traga paz, tranquilidade aos corações, que o Espírito Santo possa atuar naquela família tão preciosa e abençoada para a igreja. Também eu quero orar por uma outra situação importante. Nós estamos aí próximos ao dia 7 de setembro, né? Então há toda uma movimentação aí para que haja manifestações no dia 7 de setembro. Nós não sabemos que rumo vai tomar o país, né, nessas manifestações. Existem aqueles que fazem toda uma, né, muita farofa em cima disso, muita exibicionismo, e dizem que vai acontecer isso, aquilo no país. Nós não sabemos, né? Outros dizem que não vai acontecer nada, mas nós precisamos ser prudentes nesta hora e orar buscando ao Senhor. A Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades do nosso país. Nós precisamos orar. Devemos orar pelo presidente da República, independentemente da sua opção política, se você concorda ou não concorda, se você é de partido X ou Y, não interessa. Nós temos que orar pelas autoridades constituídas. Então temos que orar pelo presidente da República, temos que orar para que a paz e a ordem seja
sempre estabelecida na nação, para a glória de Deus. Vamos orar pelos policiais, por aqueles que exercem autoridade sobre o país, pelo exército, para que haja tranquilidade, que as manifestações sejam pacíficas e que não venham acarretar em nenhum prejuízo para os cidadãos do Brasil. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te louvamos pela tua palavra lida esta noite. A tua palavra é viva, poderosa, maravilhosa, eficaz, faz a transformação, faz a mudança na nossa vida. Cremos na tua palavra, ela é verdadeira, Senhor, ela é poder para a nossa vida, ela nos limpa, nos purifica, ela nos ajuda, nos consola, nos indica o caminho, é luz para os nossos pés. Ó Deus amado, nós cremos na tua palavra, cremos, Senhor, que tu falas conosco a todos os instantes. Pedimos que o Senhor venha falar esta noite através da tua palavra. Senhor, já oramos aqui pela dona Carmen, Senhor, que é mãe da Catiane, que está naquele hospital entubada, naquela situação complicada. Para os homens isso pode ser um problema, para os homens isso pode até mesmo ser irreversível para a medicina, mas nós cremos no Senhor. Tu és o médico dos médicos, tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor ressuscitou Lázaro 4 dias depois de morto. Para ti nada é impossível, tu és o Deus do impossível. Pedimos a tua bênção, ó Deus, estenda as tuas mãos sobre a tua filha, naquele leito de hospital, ali na UTI, que o Senhor estenda as tuas mãos para, ó Deus, guardar a vida dela. Senhor, faça-se a tua vontade na vida da tua filha, ó Pai. Cremos na tua vontade soberana e clamamos a ti, Senhor, clamamos a ti, ó Deus, pela tua filha esta noite. Clamamos a ti também, ó Deus, pela família do Rodolfo. Estenda as tuas mãos sobre a Catiane, o Tiago, ó Deus, sobre o Rodolfo, a Sofia, o Átila. Guarda-os, ó Pai, traz saúde ao coração deles, conforta e consola os corações. Oramos pela vida da Cátia, Senhor, estenda as tuas mãos sobre a vida daquela mulher. Ó Deus, o Senhor pode curar de qualquer enfermidade. Oramos pela vida da Cleusa também, ó Deus, tu sabes, Senhor, o que ela tem passado. Cremos no Senhor, tu és Senhor soberano. Pedimos a Deus também pela nossa nação. Se aproxima o dia 7 de setembro, muitas promessas de manifestações, ó Deus, tem se feito, mas nós pedimos em nome de Jesus, que, ó Deus, a ordem, a harmonia e a paz reinem em nosso país. Senhor, guarda, Senhor, as autoridades do nosso país. Oramos pelo presidente da república, oramos, Senhor, pelos senadores, pelos deputados, oramos, Senhor, pelos prefeitos, oramos pelos vereadores, oramos pelos policiais militares, oramos pelos policiais civis, oramos pelo exército, a marinha, a aeronáutica, oramos, Senhor, pelas autoridades, pelos ministros, as autoridades constituídas em nosso país. Pedimos a tua intervenção, pedimos a tua bênção, ó Pai, pedimos a tua proteção, Senhor, ó Deus, que tudo corra segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. A tua igreja ora e a tua palavra diz, ó Deus, que muito pode em seus efeitos uma oração de um justo. Por isso nós esta noite nos unimos para orar e clamar ao Senhor e pedir em nome de Jesus que haja uma intervenção do Senhor na nossa nação. Deus amado, fala conosco, ó Pai, na palavra desta noite, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Precisamos orar mais. Vamos continuar nesta quarta parte da mensagem. Se você perdeu as outras partes, estão postadas lá no WhatsApp da igreja, no Facebook, e aí vocês podem procurar e assistir. Mas eu creio, irmãos, que chegamos então à última mensagem dessa série em Efésios capítulo 6. Estamos nos dedicando
a falar sobre as armas espirituais com as quais nós nos munimos, nós nos revestimos para podermos lutar no mundo espiritual. E hoje então continuamos enfocando essa guerra espiritual em que estamos inseridos, cientes de que esta guerra existe e afeta o mundo como um todo, afeta-nos de forma global, nos governos das nações e nas macro decisões, mas também nos afeta a nível individual, quando cada um de nós somos soldados de Cristo e batalhamos esta batalha. Por isso esta guerra demanda um revestimento, um fortalecimento contínuo, todos os dias. O verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. É uma ação contínua que precisa ser feita todos os dias, que precisa ser feita constantemente. E qual é a armadura de Deus? Bom, nas outras mensagens nós enfocamos, primeiramente, a verdade como um elemento que liberta, que me liberta, mas a verdade também como um elemento que eu me apego e propago, a verdade que está em mim, que eu falo, a verdade que eu testemunho. Agir contra a mentira é a arma que Deus nos dá. Segundo, nós vimos a justiça, quando nós devemos não só se revestir da justiça de Cristo, não só acreditar que somos justificados em Cristo Jesus pela graça, mediante a fé, mas também nos tornar instrumentos da justiça de Deus, quando nós vamos praticar a justiça para com o nosso próximo, quando nós vamos agir de forma justa para com as pessoas. Também vimos a paz, devemos nos revestir da paz de Cristo Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E não só ser um receptáculo da paz de Cristo na minha alma, no meu coração, como também ser um pacificador, quando eu levo a paz de Cristo por onde quer que eu vou, nas relações interpessoais nas quais eu estabeleço. E o último elemento que nós vimos foi a fé que acredita em Deus, a fé que tem a consciência de que Deus é bom, maravilhoso, Senhor soberano, e que nada foge das mãos de Deus. Então até agora nós vimos essas 4 partes da armadura do cristão, segundo Efésios capítulo 6. Hoje vamos continuar agora. Ainda precisamos também, além de tudo isso, precisamos nos revestir continuamente do capacete da salvação, da certeza da salvação. O verso 17 diz: tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. É interessante porque capacete fala de cabeça, capacete fala de mente. Com certeza o maior campo de batalha do inimigo é na nossa mente. A mente é o principal campo de batalha. É ali que o diabo atua muitas vezes. É ali que nós somos bombardeados. É na mente, são com pensamentos, são com sugestões, são com ideias, são com elaborações que vêm, às vezes de forma direta, quando o inimigo bombardeia a nossa mente. Já perceberam que às vezes nós estamos assim, bem, mas de repente não sabemos o porquê, traspassa a nossa mente um pensamento estranho, e aí daqui a pouco a gente começa a se entristecer, ou começa a pecar pensando naquilo, ou começa a alimentar a mente com coisas que são contrárias à vontade de Deus. Já perceberam como isso acontece?
Você está bem, mas de repente vem um pensamento, de repente vem um sussurro na sua mente, de repente vem uma voz e diz alguma coisa para você. A mente é o campo de batalha. Não só isso, não só diretamente, mas também indiretamente. Quando alguém fala alguma coisa e aquilo fica na tua mente, não sai mais, fica martelando, alguém te atingiu, alguém falou alguma coisa contra você, alguém disse uma palavra que você não gostou, alguém fez uma crítica à sua pessoa, e você quer esquecer aquilo, você perdoou, você quer esquecer, mas aquilo volta e meia vem na sua mente e começa a martelar lá dentro, começa a massacrar lá dentro, dizendo: olha, lembra, ele falou isso, olha, você foi injustiçado, né? Como você foi injustiçado, você não merece isso, você não merece ouvir isso. Uma vozinha que parece até suave, uma voz que até parece que está interessada em você, mas não é verdade, é sutil, é maligna. Ela vem dentro da sua mente e começa a dizer: olha, você não merece ser tratado dessa forma, não é possível que alguém te tratou assim, você merece muito mais do que isso, você está sendo injustiçado. Ah, não, tira isso a pratos limpos, vai resolver esse problema, senão você vai ser prejudicado, senão os outros, você não sabe o que os outros estão falando de você, estão falando mal de você, são frases que vêm na nossa mente, a gente não percebe, a gente pensa que somos nós mesmos que estamos pensando isso, mas não é verdade. Nem sempre é verdade, às vezes é você mesmo que pensa, mas muitas vezes essa sutileza entra na mente, e muitas vezes ele usa os pronomes na primeira pessoa do singular. Ele diz assim: olha, eu não mereço ser tratado assim. Vem essa coisa na sua mente: eu não mereço isso. Não, eu vou falar. Mas não é você que está dizendo, é uma voz externa que está atacando a sua mente e se utiliza de pronomes pessoais na primeira pessoa para você pensar que é você mesmo que está pensando isso e não perceber que é uma estratégia maligna. Então Paulo fala do capacete da salvação que precisa proteger a cabeça, porque a cabeça é um órgão vital, é um órgão sensível. Se alguém é ferido na cabeça, corre um risco muito maior de morrer do que se ele for ferido talvez em alguma outra parte do corpo. A cabeça, assim como o coração, são elementos absolutamente vitais. Quando alguém toma um tiro na cabeça, muito raramente ele vai sobreviver, e se sobreviver fica sequelado, na grande maioria das vezes, porque é um órgão extremamente sensível, e é um órgão que comanda todo o corpo. Então, dependendo em que parte do cérebro é atingido, a gente perde os movimentos, a gente pode perder a visão, a gente pode perder a audição, a gente pode perder o paladar, a gente pode perder a movimentação, a gente pode perder a vida, porque na cabeça está o comando, está a mente. A gente pode até perder a memória, porque ali está o comando do corpo. Então ela é o órgão mais visado de ataque do inferno, é a mente da pessoa, porque a sua mente comanda você, e é pela sua mente que você decide as coisas, e o inimigo quer trabalhar na tua área de decisão, para que você não decida, ou para que você decida errado, ou para que você tome uma decisão extremamente errada na sua vida. Ele ataca na mente. A mente é um órgão de decisão do ser humano, é onde estão nossas convicções. Mas mais do que isso, a mente é atacada porque ela tem uma ligação muito profunda com o coração. A mente é atacada porque ela tem uma ligação muito estreita com o amor. Se vocês se lembram, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente. A mente está ligada ao amor.
se ele ataca a tua mente, se ele fere a tua mente, se ele prejudica a tua mente, ele prejudica como você ama, ele interfere no seu amor, e o amor é o fruto do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, porque Deus é amor. Então, atacando a sua mente, ele faz você se parecer cada vez menos com Deus, que é amor. O amor não está no coração. A gente fala, o amor está no coração, né? Está ligado ao coração, mas o coração está absolutamente, intrinsecamente ligado à mente. Então, quando se ataca a mente, se ataca o amor, se ataca o coração, se ataca as decisões. É por isso que a cabeça é um órgão absolutamente vital para o ser humano. Você até pode viver algum ser humano andando sem alguma parte do corpo, mas você nunca vai ver nenhum ser humano vivendo sem a cabeça. A cabeça é vital, e é por isso que Paulo diz, coloque o capacete da salvação, proteja a sua mente. Cuidado com as vossas mentes, cuidado com aquilo que entra na sua mente. Tenha discernimento, peça a Deus discernimento para perceber se aquilo é um pensamento teu, se é um pensamento que vem de forças estranhas. Não adianta a gente ignorar esses fatos e dizer assim, não, eu sou de Deus, nunca vai passar um pensamento. Não é assim. Pedro tinha acabado de ser usado por Deus quando Jesus disse que os outros dizem do Filho do Homem, o que vocês dizem? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi usado por Deus na sua mente, e Jesus falou, não te foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Alguns momentos depois, Jesus começa a dizer, eu vou para Jerusalém, vou ser entregue na mão dos homens, vou morrer, vou ser crucificado, e o próprio Pedro, que tinha sido usado por Deus, agora a sua mente é usada pelo Satanás, porque ele diz, de forma alguma aconteça isso contigo, Senhor Jesus, e Jesus vira para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Percebam a sensibilidade, a fragilidade da mente humana. Você pode ser usado por Deus agora, e daqui a 5 minutos, se você não perceber, vem uma ação maligna, e você fala o que não deve, e você pensa o que não deve, e você decide o que não deve decidir. Por isso, revesti a sua mente com o capacete da salvação. É interessante porque está falando da salvação, a salvação. O que é salvação? Pronto, não vou conseguir acabar, não, vou acabar hoje, em nome de Jesus. O que é a salvação? O que é salvação? Salvação é ser resgatado, comprado, transformado, modificado por Cristo. Então fomos salvos. Salvos do quê? Salvos dessa geração perversa. Fomos salvos da condenação deste mundo. Fomos salvos desta mentalidade corrupta da humanidade. Fomos salvos das garras do inferno e de Satanás, dos demônios. Fomos salvos. Pastor, não é bom falar dessas coisas, falar de demônio atrai nada. O que atrai é quando não se fala e não se sabe da verdade da palavra de Deus, aí ele vem para tentar destruir você, porque ele existe. Ele existe e teve a petulância de tentar o próprio Jesus. Tentou o próprio Deus. E o próprio Jesus lidou com os demônios, repreendendo, expulsando, mandando embora, libertando. E nos falou sobre a realidade das trevas. E Paulo diz, não ignoreis as estratégias do diabo. É claro isso. Muito claro nas Escrituras. Pode não ser politicamente correto falar isso nas igrejas, mas eu não me importo com o que é politicamente correto. Eu quero saber com o que é biblicamente correto.
Eu estou interessado no biblicamente correto, não politicamente correto. Não o que pessoas querem ouvir, mas o que a palavra quer falar. É isso que me interessa. O que me interessa é o que a Bíblia quer dizer. Porque a palavra das pessoas vai cair por terra e vai desaparecer e vai ser eliminada na história, mas a palavra de Deus vai permanecer para todo sempre, vai ficar para sempre, nunca vai ser eliminada, porque essa palavra permanece por toda a eternidade. Então o que me interessa é o que a Bíblia diz, não o que as pessoas pensam. Então a mente é um campo de batalha. Precisamos da salvação na mente. Salvação é ser resgatado dessa realidade, ser resgatado deste mundo. Agora a salvação, ela tem no mínimo 4 faces. A salvação, primeiro, ela é recebida de Cristo para nós e desfrutada. Mas não só isso, a salvação também é praticada e desenvolvida. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Não só isso, a salvação é futura, porque modifica o meu destino eterno. Mas não só isso, a salvação também é presente, porque ela modifica a minha realidade hoje presente. Então eu não serei salvo, eu sou salvo. Você não será salvo no futuro, você é salvo hoje. Você não desfrutará simplesmente da salvação no futuro, você já desfruta da salvação hoje. Isso não afetará somente o teu destino depois da morte, isso já afeta o teu destino e a tua realidade hoje. Isso é salvação. Salvação é desfrutar da realidade da vida de Deus para mim hoje. Isso é salvação. Então revesti a vossa mente do capacete da salvação, porque o inimigo está trabalhando para que eu e você, primeiro, duvidemos da nossa salvação. Imagine vocês, se alguém lhe perguntar hoje: você tem certeza da sua salvação? A resposta que um cristão salvo precisa dar de coração é esta: tenho certeza da minha salvação, porque sou salvo por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Se eu disser não tenho certeza, e não é só dizer da boca para fora, é do coração, da alma. Se eu disser não tenho certeza da minha salvação, vamos ver, sei lá, quando eu morrer, Deus vai pôr na balança. Se eu disser isso, alguma coisa está errada comigo. Porque pensem vocês, Jesus já nos disse que quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus afirmou isso. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eu não posso dizer, se Jesus me afirmou isso e me deu certeza disso, eu não posso dizer, eu não sei se eu serei salvo, porque se eu disser isso, eu estou dizendo que eu não creio em Jesus, porque Ele diz: quem crê em mim não será condenado. Então vejam vocês que a salvação é algo que eu não posso viver em dúvida. Se eu estou em dúvida, preciso me consertar com Deus, preciso clamar ao Senhor, preciso me arrepender dos meus pecados, preciso entregar a minha vida para Cristo. Não importa quantos anos eu tenha de crente, isso não importa nada, eu preciso fazer isso hoje, porque eu preciso ter certeza da salvação. Mas o inimigo vai colocar lançando dúvidas na sua cabeça, porque quando você pecar, e todos nós pecamos, não pense porque eu estou aqui no púlpito que eu não peco, porque eu sou como vocês. Então todos nós pecamos, todos os pastores aqui pecam, pastor Marcos, pastor João, todos nós pecamos, porque somos seres humanos.
Agora, não vivemos no pecado, é uma outra coisa. Nós pecamos, porque o pecado às vezes nos assalta esporadicamente, mas nós não vivemos na prática do pecado, cotidianamente. Nenhum de vocês pode viver na prática do pecado. Mas quando você pecar esporadicamente, vai vir um pensamento em você, dizendo assim: se Jesus voltar agora, você fica. Porque é o inimigo tentando fazer você duvidar da salvação. E se você duvidar da salvação, você vai estar na tua cabeça, ora salvo, ora perdido. Ora salvo, ora perdido. Falei uma coisa que não devia para minha esposa, perdi a salvação. Me arrependi, ganhei a salvação. Estou na rua, olhei uma coisa que não devia, perdi a salvação. Me arrependi, chorei, ganhei a salvação de novo. Vou dormir, tenho que fazer um check-up. Será que eu falei alguma coisa hoje que não devia? Se eu estiver muito cansado e dormir antes de fazer o check-up e morrer dormindo, fui para o inferno. Não é assim. Isso gera uma paranoia na cabeça das pessoas, faz elas duvidar do poder de Deus, da graça do Senhor Jesus. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Ponto final, somos salvos. Se o Deus voltar agora para buscar a sua igreja, nós vamos subir com Ele para a glória, aleluia, glória a Deus. Não é uma coisa assim, será que eu vou, não vou, não vou, será que eu fiz coisas boas, ajudei uma velhinha a atravessar a rua, então eu vou, não ajudei, meu Deus agora, dei esmola para alguém que passou, então acho que vai dar certo, não dei a esmola, misericórdia, não é assim. O inimigo vai tentar a tua cabeça para dizer que você não é salvo. Ou ele vai dizer para você que você um dia vai desfrutar a salvação, mas hoje viva uma vida miserável diante de Deus. Não é assim. Eu já desfruto hoje da salvação. Eu sou salvo em Cristo e desfruto da alegria de ser salvo hoje. É claro que há coisas maravilhosas. Ninguém quer partir, não é? Você fala assim, vamos para o céu agora? Ninguém quer sair daqui. Todo mundo gostaria que Jesus voltasse agora e já fosse todo mundo. Mas morrer, ninguém quer morrer. Que a gente luta para não morrer. Por quê? Porque a gente não sabe das maravilhas que tem na presença de Deus. Paulo, que foi até o terceiro céu, já não sei se eu quero ficar, se eu quero subir. Quero ficar para ajudar os irmãos, mas já quero subir porque lá é infinitamente melhor do que aqui. Então eu já desfruto da salvação hoje e ainda desfrutarei. Mas o inimigo vai trabalhar para que você seja desleixado com a sua salvação. A Bíblia diz: desenvolvei a salvação. Alguns textos, algumas traduções trazem: efetuai a vossa salvação. Desenvolver é trabalhar com a vossa salvação. É trabalhar com aquilo que você tem. É deixar aquilo que você tem produzir fruto em você. É deixar aquilo que você tem produzir fruto para outros. Desenvolver a vossa salvação é viver cada passo, a cada dia, mais perto de Cristo, no seu sentir, no seu pensar, no seu falar, no seu viver, porque você está desenvolvendo aquilo que você é. Você já é salvo, agora vem o desenvolvimento. É igual uma criança não nasce completa, ela nasce completa em certo sentido, mas ela vai ainda desenvolver, porque a mão não está do tamanho que vai ficar, porque o pé ainda não está do tamanho, porque os órgãos ainda não estão no tamanho, elas vão crescendo com o tempo, e a mentalidade vai desenvolvendo. Então quando ela é criança ela não sabe falar, depois ela vai aprender a falar, ela vai aprender a balbuciar algumas coisas, e depois ela vai aprender a falar umas palavrinhas, mas ainda não raciocina como um adulto. Depois ela vai aprender a lidar com as ideias, depois ela vai aprender a falar e a refletir nas ideias, a pensar e aprovar ou desaprovar, e assim vai no caminho. Então a salvação é assim: eu fui salvo como um bebê, mas agora eu vou desenvolver passo a passo. Desenvolvei a vossa salvação. Aí eu vou deixando de ser bebê, eu vou deixando de ser criança, eu vou deixando de ser imaturo, eu vou deixando de ser espinhento, eu vou deixando de ser nervosinho, e vou mudando pouco a pouco. A salvação é isso. Desenvolvei a vossa salvação. Mas o inimigo vai tentar lutar na sua mente para que você não desenvolva. Ou ele vai dizer: não, você está salvo, pronto, agora come, bebe, dorme, vai pescar, vai passear, e nem se preocupa mais com a sua salvação. Uma estratégia do diabo.
Não, não. Você é salvo, você precisa desenvolver agora aquilo que você tem. Ou ele vai dizer, deixa para pensar na salvação depois que você morrer. Você já está salvo mesmo, vamos viver a vida aí. Não, não é assim. Eu preciso pensar na minha salvação todos os dias, porque eu preciso desenvolver na minha vida isso. Então é importante vivenciar a salvação, o capacete da salvação. Não acredite que a salvação é algo que você possa brincar. Ninguém pode brincar com a salvação. Não brinque com a salvação. Não brinque com a sua salvação. Você tem a salvação, não brinque com ela. Não brinque. Ah, mas a minha teologia diz assim. Não interessa o que a sua teologia diz. O que interessa é o que a palavra diz. E a Bíblia é bem clara. Você está de pé, olhe para que não caia. A Bíblia é bem clara. Tome cuidado. Guarda o que tens para que ninguém tire a sua coroa. Então você tem a sua salvação, mas não pode brincar com ela. É algo sério. Salvação não é a coisa que eu trato relapsamente. Não é coisa que eu trato de qualquer maneira. Não, salvação é algo que está na minha vida para hoje e para sempre. Todos os dias. Eu não tenho que ficar numa paranoia, estou salvo, estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido. Não tem que ficar assim, mas também eu não tenho que dizer assim, já estou salvo, vou viver a minha vida e no final das contas eu encontro Deus lá. Não é assim. Não é aqui e não é lá. Salvação não é assim. Salvação é algo que traz responsabilidade. Não é assim, vou fazer o que eu quiser e no final das contas já estou salvo mesmo. Não é assim não. Precisamos tomar cuidado. Cuida da salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Então não viva como se a salvação fosse só lá no futuro. Não viva como se ela fosse só no presente. Não, sou salvo aqui no presente, está tudo bem. Futuro é outra coisa, não vou pensar em céu. Não. Você viva ela no futuro e no presente. Tem a ver com o futuro e tem a ver com o presente. Surgiu na história um monte de teologia aí. Se bater tudo no liquidificador não dá meio copo. Lixo. Onde as pessoas começaram a aplicar a salvação a pensamentos políticos. Dominação e dominadores. Lixo puro. Não, salvação é quando o pobre é liberto da opressão do rico. Isso aí nunca foi Bíblia, isso aí. Isso aí é ideologia marxista, ideologia política, não tem nada a ver com Cristo. Perante o Evangelho, isso é lixo. Salvação não é isso. Já ouvi um monte de palestra, no meio da universidade, o que mais você ouve é isso aí. Palestras e gente escrevendo livro, não, os opressores e os oprimidos, como se Jesus estivesse falando a respeito de uma teologia, uma ideologia filosófica, política. Não tem nada a ver com opressores e oprimidos, não tem nada a ver com capitalismo, socialismo, não tem nada a ver com isso. Salvação é ser salvo do inferno, é ser salvo das garras das trevas, é ser salvo da mente deste mundo perdido, para viver a mente de Cristo. Isso é salvação. Então a mente pode ser enganada. Por isso precisa do capacete da salvação. Ela pode ser enganada porque alguém pode pensar de si mesmo mais do que ele é. E aí ele se torna vaidoso. É onde o diabo trabalha na mente, enchendo de vaidade o coração. A mente precisa estar preparada, trazendo sempre a palavra de Deus. A mente é onde vem também, e onde se aloja a ansiedade, e o inimigo trabalha nisso. A ansiedade, aliás, é um dos males do nosso século. As pessoas são tão ansiosas que acarretam para si uma série de doenças psicossomáticas,
que vem da mente. Porque psicossomática, soma no grego é corpo, psique é alma, mente. Então, doença psicossomática começa na mente e desemboca no corpo. Por causa da ansiedade. As pessoas não controlam a ansiedade. E já viram que vive de ansiedade em ansiedade? Quando nasce, quando começa a ter consciência de si mesmo, é a ansiedade para crescer. Quando é que você vai crescer? Aí quando cresce, a ansiedade, no que você vai ser? Aí ele tem ansiedade, qual que é a faculdade que ele vai fazer? Quando acaba a faculdade, vem a ansiedade, qual o trabalho que ele vai ter? Quando acha o trabalho, é a ansiedade, com quem que ele vai namorar? Às vezes começa a namorar antes. Depois que começa a namorar, é a ansiedade, quando vai casar? Aí quando casa, vem a ansiedade, quando é que vem os filhos? Aí quando vem os filhos, vem a ansiedade, será que meu filho vai crescer bem? Será que ele vai ter saúde? Será que ele vai ser crente? Aí vem a ansiedade. Aí vai na ansiedade até o filho crescer. Aí agora com quem que meu filho vai namorar? Aí começa outra ansiedade. Será que ele vai encontrar a pessoa certa? Aí quando encontra a pessoa e vai casar, aí vem a ansiedade. E quando que vem o neto? Quer dizer, o indivíduo, desde que nasce até que morre, vive na ansiedade o tempo todo. Isso é pecado. Tem que descansar no Senhor. Na mente é o campo de batalha, onde vêm as ansiedades da alma. Mas além do capacete da salvação, para encerrar, ainda temos a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somos soldados. Precisamos ter isso na consciência. Todos nós somos soldados. E todo dia saímos para a batalha. Todos os dias. Precisamos estar armados. Um bom soldado, ele tem as suas armas. Hoje em dia os soldados usam o quê? 9mm, 7,65, sei lá como que é o nome das armas que eles usam aí. O Marco pode nos ajudar nesse aspecto. Mas naquela época a arma do soldado não tinha inventado a pólvora ainda. A arma do soldado era a espada. Se fosse hoje, né, diria a 7,65, que é a palavra de Deus. Mas naquela época era a espada. A espada era a arma do soldado maior. Então nós temos que sair paramentados, porque estamos em guerra todos os dias. Você pode nem acreditar e falar isso aí é besteira, mas você está em guerra. Ou você está ganhando ou você está perdendo. Você está na guerra todos os dias. Então você precisa estar paramentado. Precisa estar com a armadura de Deus. Um bom soldado não sai sem arma. Porque a arma é a proteção do soldado. A arma é a proteção. É com a arma que ele se defende. E é com a arma que ele mata o inimigo. Então qual é a nossa arma? A nossa arma, vai sair aqui e comprar agora uma 7,65 e colocar na cintura. Não é isso aí não. A sua arma é a palavra de Deus. Nós estamos falando da guerra espiritual. Porque uma 7,65 não resolve nada. Pode dar tiro no diabo quanto for, não vai resolver nada. A nossa guerra é espiritual. Então, armados precisamos estar espiritualmente. Qual é a nossa espada? É a palavra de Deus. Aqui nós temos a espada. Quando o diabo veio até Jesus, o que Jesus usou? Sacou a espada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Espada. O diabo foi derrotado na palavra. Na palavra. Então o crente precisa ter conhecimento da palavra. Eu e você precisamos conhecer Bíblia. Não é só conhecer Bíblia, é conhecer a palavra de Deus, porque tem gente que só conhece a Bíblia, mas não conhece a palavra de Deus. A Bíblia é uma coisa, a palavra de Deus é mais profunda ainda. A Bíblia é conhecer, Mateus capítulo 7, verso 21, está escrito isso. Isso é conhecer Bíblia, ótimo. Eu não tenho essa facilidade de guardar os textos assim na cabeça. Tem alguns irmãos aqui que têm, muito melhor do que eu. Isso é Bíblia. Mas precisa conhecer a palavra, ou seja,
Não só onde está escrito e o que está escrito, mas a realidade espiritual que aquilo tem para mim. Então a palavra precisa ser conhecida pela igreja. Crente tem que ter Bíblia, viu? Tem que ter Bíblia. Eu sei, hoje está cheio de crente que tem Bíblia no celular. Tá bom. Se você lê a Bíblia que está no celular, está tudo ótimo. Porque antigamente os crentes não tinham celular, então tinha que andar com Bíblia. E eu, quando me converti, tinha uma Bíblia que era uma lapa desse tamanho, porque vinha até com harpa cristã, com tudo no meio. Igual aquelas que o João também devia ter. Então, andava aquele Bíblia, aquele enorme. Mas depois, agora tem o celular, então os caras colocam no celular. Tá bom, mas precisa entender a Bíblia, precisa ler a Bíblia e precisa ter ela no coração. Então a palavra do Senhor não é algo que é tipo assim, tem gente que só vive de leitura bíblica de domingo à noite. O pastor leu no domingo à noite aqui, pronto, já fiz a minha leitura da semana. Não está certo. Eu preciso me alimentar dessa palavra. Eu não vou criar uma tabela religiosa para dizer assim, todo mundo aqui tem que ler 4 capítulos da Bíblia por dia. Não vou dizer isso. Talvez você leia 1 capítulo ou meio capítulo por dia. Talvez você leia 10 capítulos por dia. Não interessa a quantidade, interessa a qualidade. Você precisa ler essa palavra para ela entrar no teu coração e meditar naquilo que você leu. Porque também se você lê e não meditar no que você leu, não adianta nada. Amém, pronto, saiu, vou trabalhar, fazer. O que você leu hoje? Nem sei, será que foi Mateus? Será que foi Ezequiel? Não sei exatamente. Não adianta nada. Você precisa ler e meditar na palavra. Crentes, isso é uma coisa básica, mas preciso falar. Porque é a espada do Espírito. É a palavra de Deus. Não tem como vencer o diabo sem a palavra. Vai vencer o diabo com filosofia? Com sociologia? Vai vencer o diabo com política? Não, eu sou de esquerda. Não, eu sou direita. Ele vai dar risada na sua cara. Não, eu sou da igreja Reviver. E aí? E daí? Tem que conhecer a palavra e viver a palavra. A única forma de vencer o diabo, os demônios, eles não têm medo de palavras. Ele tem medo quando você conhece e vive e pratica a palavra. Pronto, aí você derrotou ele. É a palavra. Resistir o diabo e ele fugir de vós. Como? Colocando um cadeado na porta de casa? Não adianta nada. Pegando água benta para jogar assim, ele não vai ver. É só no filme que joga água e queima o diabo. Isso aí é só no filme. Aqui não tem, na verdade, tem nada disso não. Isso é para enganar o povo. A água benta não queima demônio não. É a palavra, o conhecimento da palavra. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito, disse Jesus. Está escrito. Então a palavra, o crente, ele precisa conhecer a palavra. Para conhecer a palavra eu tenho que ler. Para conhecer a palavra eu tenho que meditar. Para conhecer a palavra, Deus deu uns para mestres, outros para pastores. São pessoas que Deus, pelo Espírito Santo, capacitou para ensinar a igreja. Paulo diz, um plantou, o outro regou. O que planta é o evangelista, que joga a semente. Mas o que rega é aquele que vai acompanhar o desenvolvimento da semente. É Deus que vai desenvolver, mas Ele vai regar, trazendo o conhecimento da palavra. Então Deus deu na igreja uns para pastores, outros para mestres. Os sem igreja por aí, acho que não precisa estar na igreja, fica em casa mesmo. A Bíblia diz que Deus deu na igreja. É na reunião da igreja que acontece também o ensino da palavra. Então eu preciso ouvir, aprender, prestar atenção, anotar, estudar, meditar e praticar. Porque Jesus disse que aquele que ouve e não pratica é como aquele que construiu a casa sobre a areia. Então a palavra
precisa ser aprendida por mim. Mas tem algumas, eu vou terminar aqui, tem algumas estratégias do inimigo. É a estratégia primeiro, a estratégia de não dar tempo de estudar a palavra. Essa é uma estratégia. Ele te coloca tantas coisas para você fazer, e tanta correria, e tanta coisa, não dá tempo de ler a Bíblia, nem de meditar. Ora, se eu e você estamos tão atarefados, que não temos tempo para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós estamos errados. E a gente precisa parar. Nem que for de madrugada, a gente precisa parar um pouco. Porque a gente precisa ter tempo para a palavra. Você pode não ter tempo para ler livro de teologia, mas para a palavra você tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Você pode não ter tempo para ler revista, mas para a palavra tem que ter. Então, primeiro, não dá tempo para ler. Segunda estratégia que o inimigo trabalha, não precisa ficar se aprofundando, pega a coisa mais superficial mesmo. Então, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo mundo não pereça, vai ter a vida eterna. Pronto, está tudo certo, isso aí já está bom, você já conhece um versículo, está tudo certo. Salmo 23, 2 versículos aí. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Superficialidade. Aí vai no culto, aquela mensagem, porque Deus ama você, meu irmão, porque você é de Deus, porque Deus te ama, porque você é de Deus, porque você vai para o céu, porque você é uma bênção, porque vira para o teu irmão e fala, você é uma bênção, vira para o teu irmão e fala, você é de Deus, vira para o meu irmão e fala, você é cabeça e não cauda, vira para o teu irmão, já fica na superficialidade, não aprofunda nada na palavra, não conhece. É o cara que quer viver a vida inteira tomando canja, não vive. Canja de galinha com arroz, é só quando está doente, mas precisa também de tutano, precisa de feijoada também, precisa de carne de porco também, porque nós aqui não somos judeus, a gente come carne de porco, precisa de carne de porco também, gordura de porco, aliás, é melhor que as outras gorduras por aí, precisa fritar a comida na gordura de porco, para dar sustância para o camarada, para ele ficar forte. Então a palavra é isso. Paulo diz para os irmãos, eu estou cansado já de dar só leitinho para vocês, porque vocês eram para estar comendo comida sólida, e eu tenho que dar mamadeira toda vez. Tem crente que toma leitinho só. Leitinho é gostoso, mas tem a fase. Cresceu, o bezerro toma leite até uma fase, depois tem que comer pasto, né? Mas você é um crente aí, o que você toma? O que você almoça? Mamadeira. O que você janta? Mamadeira? Não, pelo amor de Deus. É comida sólida, a palavra de Deus é sólida, precisa ter estrutura. Precisamos nos alimentar e ruminar e mastigar e se alimentar e se aprofundar. Ah, mas eu não entendo, mas Deus deu uns para mestres na igreja, para ensinar. Você vai ser alimentado pela palavra, precisa disso. Tem gente que não aguenta, mas precisa. Então a palavra de Deus é para vencer a guerra contra o diabo, é a palavra de Deus no coração, na vida, na prática diária. Se eu não conhecer a palavra, vou ser enganado. Se eu não conhecer a palavra, primeira heresia que inventarem por aí na internet, eu já peguei. Toma cuidado com frases feitas de internet. Às vezes as pessoas são coletâneas de frases feitas, não tem profundidade no conhecimento da palavra. Irmãos, tem tanta profundidade na Bíblia que a gente não consegue. Você vê, não dá. Começa a falar, quando vai ver está 1 hora já. Porque profundidade, você vai afundando, tem muita coisa. Então precisamos nos alimentar disso. A palavra de Deus precisa estar na mente, no coração, na alma e na vida, na prática. E aí você vai lutar contra o inimigo. Fazendo isso, permaneçam, disse o texto. Permanecei firme. Fazendo isso, estejam em oração e vigilância.
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É o texto que nós lemos. Para vencer o inimigo, é em oração. A igreja precisa orar. Nós precisamos orar, e nós não precisamos orar só quando a situação está feia. Nós não precisamos orar só quando entrar uma doença na nossa casa. Nós precisamos viver em oração. Porque senão eu falo com Deus só quando a situação está feia. É igual o filho que não conversa com o pai, mas quando ele vem: pai, o que você quer? Fala logo o que você quer. A carteira está ali, pode pegar. Não tem relacionamento. Oração, vida de oração. Vida de oração. Agora, vida de oração, presta atenção, aqui eu termino. Vou terminar. Vida de oração não é só assim: bom, a oração é a vida, vou caminhando e vou orando. Isso também faz parte, porque orar é sem cessar. Mas essa é uma estratégia do diabo para o cara não orar. Porque Jesus tinha vida de oração 24 horas, mas também ele tinha momentos que ele falava: vou subir ao monte para orar. E ali ele passava a noite em oração. Os discípulos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, a igreja primitiva tinha vida de oração em 24 horas? Tinha, mas também 3 vezes ao dia eles subiam ao templo para orar. Quando Pedro estava preso, os irmãos estavam reunidos na casa buscando em oração. Então tem uma estratégia hoje em dia que diz assim: para que você vai ficar orando? Isso é religiosidade. Não é não. Pode ser uma religiosidade se você tiver aquilo ali como uma prática religiosa para você conseguir alguma coisa. Mas o cristão verdadeiro, ele ora durante todo o tempo, mas também ele tira momentos de oração específica, porque é necessário para o crescimento espiritual. Então é necessário que eu e você, Jesus falou: quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Bom, se é para orar a oração é a sua caminhada na rua, mas também fecha a tua porta. Quer dizer, tira um momento específico de oração. Isso é importante que seja sempre. Agora também eu não vou criar uma tabela, todo mundo tem que orar meia hora, 1 hora, 2 horas. Não! Mas é importante ter persistência em oração, porque Jesus disse para os discípulos: vocês não conseguem orar comigo nem 1 hora? Então 1 hora é o mínimo ali que ele jogou. Nem 1 hora vocês conseguem passar em oração comigo? Jesus era um homem de oração, Paulo era um homem de oração, Pedro era um homem de oração, a igreja primitiva era uma igreja de oração. Na história nós vemos homens de oração, homens que passavam 2, 3, 4, 5 horas, e não é o tempo que eu estou falando, mas é a qualidade, é a vida de oração. Tinha gente que passava na história. Agora hoje em dia a igreja moderna no geral, às vezes as pessoas não oram. Quer vencer como? Na batalha espiritual, se não tiver oração. Jesus disse: essa casta de demônio não sai a não ser com oração. Então precisa orar. Todo mundo precisa viver vida de oração. Orai e vigiai para não entrar em tentação, para não cair. Igreja, nós precisamos orar, nós precisamos orar. Tem um dia de oração aqui na igreja? Tem, mas você não, de repente você não pode vir esse dia, não tem problema, desde que você tenha uma vida de oração, que você tenha o teu momento na tua casa, você busque o Senhor na sua casa, porque também não adianta nada você vir só na quinta-feira orar aqui, mas não ter vida de oração. Então, todo mundo tem que ter vida de oração. Diáconos, vocês precisam orar. Presbíteros, pastores, vocês precisam orar. Irmãos, vocês precisam orar. Músicos, vocês precisam orar. Professoras das crianças, vocês precisam orar. Todo mundo tem que ter vida de oração. Nós estamos vivendo dias difíceis, tempos maus, para suportar esses tempos só
revestido da armadura de Deus e com muita oração e vigilância. Senão, seremos eliminados na história. Mas se orarmos, Deus fará maravilhas. Precisamos orar. Amém, irmãos? Passei da hora. Fiquem em pé, vamos orar. Graças a Deus. O inimigo vai tentar atrapalhar a sua oração, mas você deve orar. Oração é uma prática. Oração é uma disciplina. Oração é um prazer, é uma alegria. Precisamos orar. Nós temos alguns motivos para orar esta semana. Um deles é o dia 7 de setembro e as possíveis manifestações, e muita gente se aproveitando disso para fazer quebra-quebra. Outro motivo de oração são os irmãos enfermos da igreja. Nossos irmãos da fé, a gente precisa orar. Precisamos viver em oração para a glória de Deus. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui esta noite. Obrigado pela armadura do Espírito. Obrigado pela couraça da justiça. Obrigado pelo cinturão da verdade. Obrigado pelo capacete da salvação. Obrigado pelo calçamento da paz. Obrigado pela espada do Espírito. Ajuda-nos a ser verdadeiros soldados, cheios da Tua presença, da graça e da unção do Senhor. Abençoe, ó Deus, a cada irmão que tenha vida de oração na Tua presença, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.